Olá, bom dia, tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula hoje. A nossa aula hoje vai ser sobre comparação de fração através do conjunto dos números racionais, mas resolvendo algumas questões, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula com algumas questões resolvidas para que a gente possa entender melhor como é que a gente se descobre, como é que a gente compara esse conjunto, não é verdade? Esse conjunto, ele está depois do conjunto dos números inteiros. Toda a sua vida você estudou conjuntos. Você começou estudando o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, a partir do zero. Depois você conheceu o conjunto dos números inteiros, que foram os números negativos e os números positivos. Depois você conheceu o conjunto dos números racionais, que são os números decimais e fracionais, né? Só que você tem que lembrar que a matemática, ela surgiu através das nossas necessidades. Então, antes o homem primata lá, ele contabilizava as ovelhinhas, uma, duas, três, quatro, então não dividia a ovelhinha no meio. Depois ele começou a perder as ovelhinhas, os lobos começaram a comer as ovelhinhas. Então, houve a necessidade de contar os prejuízos que ele tinha. Então, já foi o positivo e o negativo. Depois ele começou a comercializar esses bodes, né, essas ovelhas. Então, ele começou a vender aos pedaços, e aí começou a comercializar, a utilizar dinheiro, e aí surgiu os fracionários e os decimais. Como é que eu faço a comparação desses números? Primeiramente, nós temos essa questão: qual é o quociente? Deu o resultado em forma de fração. Primeiro, você tem que montar essa fração. Você tem que lembrar que toda divisão é uma fração. Então, o número que vem na frente é o seu numerador, o número que vem depois é o seu denominador. Então, aqui você tem mais 7 sobre menos 2. Primeira coisa, resolver os sinais. Mais com menos é menos. Então, você tem menos 7 sobre 2. E aí, você vai fazer a divisão. Vai dividir 7 por 2. 7 dividido por 2 dá 13,5. Observe que a gente vai carregando o sinal. Então, depois, você vai fazer a transformação desse número decimal aqui, desse resultado. O número todo você vai copiar no seu numerador. E você vai analisar quantos números você tem após a vírgula. Você tem um número após a vírgula, então seu denominador é 10. Aí aqui você ficou com menos 35 sobre 10. É isso que você vai fazer. Então, quais são os passos? Transformar a divisão em fração. Depois, resolver a questão do sinal. Depois, dividir o numerador pelo denominador. Acha o número decimal e transforma ele novamente em fração. Então, ficou 9. Menos 9 dividido por mais 4. Aí, menos com mais deu menos. 9 dividido por 4 deu 2,25, menos 2,25. O número total aqui você coloca no seu numerador e a quantidade de números após a vírgula você coloca no seu denominador. Mas veja bem, nós temos uma aula falando sobre transformação de fração. Se tiver dúvida nesse caso aí, você dá uma olhadinha aí no nosso canal, tá bom? Aí você tem aqui 22 dividido por 6, todos os dois números são positivos, mais 22 dividido por mais 6, primeiramente o sinal, mais com mais é mais. Depois você simplificou a fração por 2. 22 dividido por 2 deu 11. 6 dividido por 2 deu 3. Depois dividiu 11 dividido por 3. Deu 13,66. E após transformou em fração. Ficou com 366 sobre 100. Tudo positivo. Aí embaixo você tem menos 8 dividido por menos 4. Novamente, escreve a fração, menos 8 dividido por menos 4, resolve a questão do sinal, menos com menos é mais, e 8 dividido por 4 é 2. Pode escrever mais 2 ou somente 2. No positivo, não tem a obrigação de você escrever o sinal. Agora, no negativo, você tem como obrigatoriedade escrever o sinal do negativo. A segunda questão é similar como a primeira. Qual é o quociente? Deu resultado em forma de fração. A mesma coisa, primeiro copia a fração, resolve o sinal, divide o de cima pelo de baixo, ou seja, divide o numerador pelo denominador e escreve novamente outra fração. Aí você tem 12 dividido por 8, menos 12 dividido por menos 8, menos com menos é mais. Aí você tem mais 1,5, transforma para a fração novamente, vai ficar com mais 15 sobre 10. Ignora esse sinal aí que foi carreira da professora, tá bom? Aí você tem mais 27 dividido por menos 21, mais com menos é menos. Aí você simplificou por 3, 27 dividido por 3 deu 9, 21 dividido por 3 deu 7.
Aí você vai dividir o 9 dividido por 7. Aí você vai encontrar 1,28. Aí depois você transforma para a fração, que vai ficar 128 sobre 100, tá? Depois você tem menos 32 dividido por mais 20, menos com mais é menos. Simplifiquei por 2, 32 dividido por 2 deu 16, 20 dividido por 2 deu 10. Simplifiquei novamente, 16 dividido por 2 deu 8, 10 dividido por 2 deu 5. E agora dividi, 8 dividido por 5 deu 1,6. Transformei para a fração 16 sobre 10, tá? Tudo negativo. O sinal ele não muda, tá bom, gente? Você só carrega. Coloque na forma de fração. Aqui foi simples. Você tem que analisar quantos números tem após a vírgula e colocar o seu denominador. No primeiro caso, você tem um número, então seu denominador é 10. Copia tudo no numerador, vai ficar menos 15 sobre 10. O segundo, você tem dois números após a vírgula, seu denominador é 100. Aí copia tudo no numerador, vai ficar 3.147 sobre 100. Na última, você tem um número após a vírgula, aí você copia 10 no seu denominador. Vai ficar menos 9.185 sobre 10. 4. Deu o oposto de cada número. Pessoal, a linguagem ela é utilizada em todas as ciências, né? Então, veja bem, oposto na matemática, o oposto de mais é menos, e o oposto de menos é mais. No português, o oposto de alto é baixo, de gordo é magro. Então, o oposto no português vai ser a linguagem, e na matemática vai ser o sinal. Então, o oposto de 2 sobre 7 vai ficar menos 2 sobre 7. O oposto de menos 0,34 vai ser mais 0,34. O oposto de menos 5 terços vai ser mais 5 terços, tá bom? Qual é o módulo? Pessoal, módulo é esse tracinho que vocês estão vendo na letra A, B e C embaixo. Número modular vai sempre vir dentro desses tracinhos e todo número modular é positivo. Então, primeiro vocês iam copiar o número do módulo e depois você ia copiar novamente a fração, todas positivas. Então, na letra A você tem mais 7 sobre 11, você ia copiar dentro desses tracinhos, 7 sobre 11, e ia tirar dos tracinhos positivos, 7 sobre 11. Só isso. Na letra B, menos 7 sobre 11, aí você copia menos 7 sobre 11 dentro dos tracinhos, depois você copia novamente sem os tracinhos, 7 sobre 11. Tá? Na letra C, dentro dos tracinhos, 5 sobre 4, depois 5 sobre 4 sem os tracinhos. Então, o que é módulo? Módulo são esses tracinhos que vocês estão vendo aí. Mas lembre-se que todo número modular ele é positivo. Você coloca no módulo negativo e quando tira do módulo ele sai positivo. Então, na letra B, era para ter um sinal aí de menos 7 sobre 11, ou menos 7 e 11 avos, dentro dos tracinhos, tá bom? Aí você copia o menos 7 sobre 11 dentro dos tracinhos, depois você tira a fração sem os tracinhos todos positivos. Deu o valor absoluto de cada número. Então, primeiro eu escrevi o que é valor absoluto e valor relativo, só para a gente lembrar. O valor absoluto é o valor que o algarismo tem isolado. E o valor relativo é o valor que o algarismo tem conforme a posição que ele ocupa no número. Portanto, vamos analisar o exemplo abaixo. Nós temos aí o número 58. 8 é a unidade, então o valor absoluto do 8 é 8. E o valor relativo do número 8 é 8. Já o número 5 é a dezena, mas o valor absoluto dele é 5. E o valor relativo dele já é diferente, porque é de acordo com a posição, 50. Se você tivesse o número 32, qual seria o valor absoluto do número 3? Seria 3. Agora, o valor relativo do número 3 seria 30. Então, o valor absoluto é o valor do número. Então, qual seria o valor absoluto dessas frações? Poderia ser a divisão delas, tá? Ou elas mesmas. Só que aí, como a gente está trabalhando com número racional, você vai dividir. A 21 dividido por 8 deu 2,625, é o valor absoluto. Menos 23 sobre 7, você copia menos 3,28. E 11 dividido, aqui eu coloquei 11 dividido por 3, tá, galera? Deu 3,66. Agora, 11 dividido por 23 dá 0,478. Então, a resposta de quem fez aí na letra C, 0,478, está correto. E 11 dividido por 3 também está correto, tá bom? Aí, qual o maior? Já aqui é comparando mesmo. Se você está comparando, você tem que dividir. Não tem outra forma de você adivinhar a fração.
Não existe outra forma. Então, a forma que você vai ter que fazer é dividindo o numerador pelo denominador. Então, você vai pegar o 3 e dividir por 5, pegar o 2 e dividir por 3. E ter calma e paciência na hora de fazer sua atividade. Você não está correndo, tá? Então, você vai fazer com toda a calma do mundo. 3 dividido por 5 deu 0,6. 2 dividido por 3 deu 0,6666. Como esse 6 se repetiu várias vezes, eu aproximei para ele para 0,67. Então, 0,6 é menor que 0,67. Já na letra B, 4 dividido por 3 deu 1,3333. E 13 dividido por 10 deu 1,3. Novamente aproximei, fiquei com 1,34. É maior que 1,3. Aqui, qual é o menor? Tá? Ele quer saber qual é o menor número, minha gente. Só que nós estamos tratando aqui com número negativo. No número negativo, quanto menor o número for, maior ele é. Então, aqui você vai ter que dividir novamente. 7 dividido por 4 dá 1,75 e 9 dividido por 5 dá 1,8. Ele perguntou qual é o menor. Menos 1,75 ou menos 1,8. Quanto mais longe tiver do número zero, menor ele é. Então, nesse caso, o menor é menos 1,8. Nesse caso, menos 17 sobre 5, dividir, deu menos 3,4. Menos 67 sobre 20, dividir. 67 dividido por 20 dá 0,8375. Quem é o menor? O menor é menos 3,4. No negativo, quanto maior o número, menor ele é. Represente cada número racional por um número decimal. Isso era dividir, ó. Divide o numerador pelo denominador. Só isso, dividir. 1 dividido por 2 deu 0,5. 1 dividido por 4 deu 0,25. 3 dividido por 5 deu 0,6. E 47 dividido por 100 deu 0,47. No 10, ele perguntou: o numeral decimal 0,125 pode ser escrito na forma de fração? Aí eu peguei e dividi todos para vocês verificarem. 1 dividido por 8 deu 0,125. 10 dividido por 8 deu 1,25. 100 dividido por 8 deu 12,5. E 1 dividido por 6 deu 0,1666. Então, é óbvio que o decimal 0,125 é a fração 1 sobre 8, ou 1 oitavo, tá bom? A dica de hoje é: de que maneira o estudo vai ajudar você na sua vida? Pense nisso todos os dias quando acordar. Que isso seja sua motivação, tá? Que você pense onde o estudo vai ajudar você. Onde ele vai ajudar você na sua vida. O que é que ajuda? Estudar ajuda em quê na sua vida? Eu aprendo, eu quero ter meu futuro. Então, comece a mentalizar todos os dias de que forma o estudo vai ajudar você na sua vida, para que isso seja sua motivação e você não desanime, tá bom? Um bom dia e até a próxima aula.